Dígrafos é o emprego de duas letras, certo? Que vocês podem dizer, mas são consoantes, professora. Sim, são consoantes, mas há uma diferença. Essas duas letras, classificadas como dígrafos, elas representam graficamente um só som, ou seja, um só fonema. Deixa eu colocar aqui no slide maior para vocês verem bem direitinho aí, principalmente quem está olhando na TV. Vamos lá. Os dígrafos são o emprego de duas letras para representar graficamente um só fonema, ou seja, um só som. Isso a gente aprendeu também o ano passado, que é fonema, né? Então, os dígrafos, eles diferem do encontro consonantal. Difere a mesma coisa que há uma diferença entre eles, certo? Por causa do som. Lá no encontro consonantal, a gente ouve o som das duas letras, ou mais letras que aparecem no encontro consonantal, né? Quando elas estão juntas. Já no dígrafo, ela representa um só som, a gente escuta o som de uma só letra, tá certo? E além disso, um dígrafo ele pode ser composto por duas consoantes ou por uma consoante e uma vogal. Nossa, você não disse que eram só duas consoantes? Sim, mas acontece também do QU e do GU, que é uma consoante e uma vogal, e elas são dígrafos, e já já eu vou explicar o porquê, tá certo? Então, aí, os dígrafos são CH, LH, NH, SC, SC cedilha, XC, XS, RR, SS, QU e GU, certo? Por exemplo, com os dígrafos CH, quando a gente fala chuva, a letra H a gente sabe que ela não tem som, né? E aí, o C acompanhado do H, ele vai ter som de X. Então, a gente escuta um só som, que no caso é o som do X. Chuva, né? A gente não escuta o som das duas letras, a gente escuta o som de apenas uma letra, apenas um som. Aí no LH, no NH, certo? Aí eu coloquei os exemplos aqui. Aquecimento. Então, eu coloquei de vermelho os que são dígrafos. Vocês estão vendo aí na palavra aquecimento. De vermelho, eu coloquei o dígrafo. E de azul, eu coloquei o encontro consonantal, só para vocês terem uma ideia. E essa palavra aquecimento, eu também tirei lá da tirinha, que eu posso até voltar lá. Vamos lá. Lá na tirinha. Não foi da tirinha, não. Foi do texto, certo? No texto tem aí o aquecimento global. Estão vendo a palavra aquecimento? Pronto. Então, na palavra aquecimento, nós temos um dígrafo e um encontro consonantal. E aí, o QU é um dígrafo, pois apresenta duas letras com um único som, certo? Então, essas duas letras representam um único som. Aque. Quando a gente fala aque, a gente está ouvindo a letra U? Estamos ouvindo a letra U, não? Aque? Não. A gente só ouve a letra Q. Então, são duas letras, por isso que são duas letras que apenas representam um som. E aí, por isso que chamamos de dígrafo, certo? Já o N e o T é encontro consonantal. Por quê? Porque a gente escuta o som do N e a gente escuta o som do T. Vamos ler o final, né, da palavra. Aquecimento. Quando a gente falou a sílaba men, a gente escutou o N lá no finalzinho. E a sílaba to, né, a gente escuta o som do T e do O. Então, no encontro consonantal, a gente escuta o som das letras. Nos dígrafos, só escuta um só som. Se são duas letras, a gente escuta só o som de uma letra, certo? Aí, outro exemplo que eu coloquei. Guilherme.
Na palavra Guilherme, nós temos o gui, G-U-I, certo? Quando a gente fala a sílaba gui, vocês escutaram o som do G? Sim. Escutaram o som do U? Não. Escutou o som do I? Sim. Então, o G e o U é um dígrafo, pois vocês estão vendo duas letras que apresentam apenas um som, certo? Que no caso, GU, a gente só escuta o som do G. E lá na frente, a gente escuta a letra I, que vem acompanhando esse dígrafo, né? Ok? Aí já na sílaba lher, guilher, a gente tem o LH, que também é um dígrafo. Por quê? Porque são duas letras que apenas têm um som. Lher, LH, o H é mudo, mas neste caso aí a gente escuta apenas um som, certo? Aí o RM, o R ficou para um lado, o M ficou para o outro. Só que a gente escuta o som do R, olher, me, a gente escuta o som do M e do E. E aí essas duas consoantes são encontro consonantal, porque tem o som do R e o som do M, a gente escuta. Então, quando a gente tem, repetindo, quando a gente tem duas letras que representa que escuta apenas um som dela, é porque é dígrafo. Quando a gente tem duas letras que se separam ou não, e a gente escuta o som delas, é porque é encontro consonantal. Então, essa é a diferença. Aí eu coloquei só um lembretezinho aí embaixo. Atenção, os dígrafos GU e QU antecedem apenas as vogais E e I. Não é possível fazer dígrafos com A, com O e com U, porque vocês não sabem que tem a família, né, da letra G, G, Go, Gu, mas aí são sílabas normais, certo? Os dígrafos com GU e QU é apenas GUE ou GUI, QUE ou QUI. Nunca com A, nunca com O, nunca com U. Por exemplo, guá, guó, não, tá certo? As duas vogais terão som, porque a gente escuta o guá, a gente escutou o som do G, do U e do A. Guó, a gente escutou o som do G, do U e do O. Então, não, neste caso aí, não pode ser dígrafo. Dígrafo vai ser só o GUE, GUI, QE, QI, certo? E GUU, né, não existe, né? Não é uma construção padrão da nossa língua portuguesa, ok? Entendido? Vamos lá, passar para a próxima. Fonema ou conjunto de fonemas pronunciado numa só emissão de voz, certo? Então, na língua portuguesa, cada vogal de uma palavra corresponde a uma sílaba, não existindo, portanto, sílaba sem vogal. Não existe nenhuma sílaba sem ter uma vogal, certo? Por isso que desde o início que vocês vêm aprendendo, né, lá desde pequenininhos, as familhinhas, os pedacinhos, até ter a compreensão do que é uma sílaba, certo? Tá, té, ti, tó, tu, tão. Coloquei o exemplo da família da letra T. E aí, quando vocês estão aprendendo essa família da letra T, né, já sabem as vogais, a I, O, U. Aí, por exemplo, eu coloquei o exemplo da palavra titia. Coloquei titia. Quando a gente fala titia, a gente fala quantas vezes essa palavra? E aí, lá no primeiro aninho, no segundo aninho, vocês aprendiam batendo palma, né? Era uma diversão só. Ti, a. E assim vocês foram aprendendo, né? Foram identificando que as palavras tinham uma quantidade de pedacinhos, tinham uma quantidade de sílabas.
E aí, mais na frente, quando vocês chegarem no terceiro ano, quarto ano, vocês forem identificando que existe uma classificação, né? Uma classificação quanto ao número de sílabas, que quando só tem uma sílaba naquela palavra, chamamos de monossílaba, quando tem duas é dissílaba, quando tem três é trissílaba, quando tem quatro é polissílaba, né? E aí, vamos novamente. Ti, ti, a. E como eu falei, não existe sílaba sem vogal. É tanto que, porque eu coloquei esse exemplo, titia, a letra A, ela ficou sozinha em uma sílaba, em um pedacinho. E aí vocês verem, professora, a letra A ficou sozinha. E aí, isso é sílaba? É uma sílaba, certo? Porque não existe sílaba sem vogal. Se a vogal ficou sozinha, é porque aconteceu alguma coisa. Na palavra normal, vocês estão vendo aí ti, tia. O i e o a estão juntos na palavra normal, sem separação, não é isso? Mas quando a gente separa, o i ficou em uma sílaba, o a ficou em outra sílaba. E isso aí vocês aprenderam, neste caso aqui eu não coloquei, porque vocês já tinham estudado isso lá no desde o primeiro aninho que vocês vêm estudando os encontros vocálicos, né? De uma forma diferente, aninho. E aí, a partir do terceiro ano, vocês vêm aprendendo que os encontros vocálicos, eles podem ser ditongo, tritongo e hiato. Ditongo quando são duas vogais juntas. Tritongo quando são três vogais juntas. E hiato quando tem duas vogais que se separam uma da outra. Então, neste caso, na palavra titia, inicialmente a gente vê que elas estão juntas, né? O i e o a, só que na separação silábica, o i ficou para um lado, o a ficou para o outro. E aí, isso ocorreu um hiato. Por quê? Ó, o i ficou para um lado, o a foi para o outro. Eles se separaram. Ocorreu um hiato, tá certo? Mas isto não vem ao caso. Eu só estou falando para dar o exemplo aqui que eu coloquei, tá certo? Então, as palavras, elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de sílabas que possui e quanto à posição da sílaba tônica, que é a sílaba com maior intensidade na pronúncia. Isso aqui a gente vai ver agora nas próximas. Certo? Então, coloquei aqui, ó, separação e classificação quanto ao número de sílabas, certo? Monossílaba, como o próprio nome diz, é a palavra que tem somente uma sílaba. Mono vem de um, certo? Então, o nome já diz, monossílaba, quando só tem uma sílaba. Então, exemplos que eu coloquei aqui: mar, pão, sol e fé. Dissílaba é conhecida como a palavra que tem duas sílabas. Por exemplo, pato, pato, sorte, certo? Tem duas sílabas. Trissílaba é a palavra que tem três sílabas. Então, aqui exemplos: coluna, número, poltrona, palito, certo? Polissílaba, as palavras que têm 4 ou mais sílabas. Exemplos, vamos lá: comunicação. Então, aqui nós tivemos mais de 4 sílabas, ó. Comunicação. Temos na palavra comunicação, temos 5 sílabas, certo? Classificação. Classificação, 5 sílabas. Portuguesa tem 4 sílabas e maravilha tem 4 sílabas, certo?